Olá, muito boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Linha de 5, o programa para matar a vontade da resenha com os amigos sobre o esporte mais popular do planeta. No programa de hoje, vamos debater sobre a renovação de Jorge Jesus com o Flamengo. Se é para o bem da nação, diga que fico! Falaremos sobre a volta no Campeonato Carioca e os caminhos para o retorno do futebol no estado do Rio de Janeiro. E também a volta da La Liga, o campeonato espanhol, que vai ter a bola rolando de novo a partir da semana que vem. Tudo isso com uma escalação de craques. Eu estou aqui com Felipe Hoffmann, Bruno Auric, Lucas Leal e Rafael Fernandes. E juntos aqui comigo, os craques do Linha de 5. Fala, gente, boa noite. Muito bem-vindos ao programa de hoje. Bom, vamos começar a falar sobre Jorge Jesus no Flamengo, mister que foi anunciado hoje pela equipe da Gávea. Ele mesmo, né, já tinha se anunciado com a renovação no Flamengo até o ano que vem, mas o Flamengo oficialmente só anunciou hoje o mister. Antes da gente começar aqui, eu queria mostrar esse vídeo publicado hoje pelo Flamengo através das plataformas digitais. Vamos dar uma olhada aí no Fico do Mister. Realmente deve ser muito ruim não ser flamenguista e eu não quero saber como é isto. Bom, o mister fica no Flamengo um contrato de 23 milhões de reais. Foi um puxa-corda para cá, o Flamengo de um lado, o mister do outro, mas no final tudo se acertou. Bruno, queria começar falando com você, boa noite, muito bem-vindo. Eu queria que você falasse, o mister saiu caro para o Flamengo? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedro, boa noite a todos os integrantes da mesa e boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aqui. E não achei que saiu caro para o Flamengo, não. Claro, o valor é alto, a gente não está acostumado com um técnico recebendo, qualquer jogador, inclusive, recebendo esse valor no mercado brasileiro. Mas se você parar para pensar tudo que o mister agrega no futebol brasileiro, e principalmente, claro, ao Flamengo, é algo que ele se paga. Ele é aquele técnico que se paga porque só o que o Flamengo ganhou de premiação de títulos com o Jorge Jesus já paga ele. Caro é você pagar muito para jogador que quase não atua. Caro é você pagar o valor que o Berrio recebe. Cara, você pagar o que o Giovani recebia no Flamengo, recebia mais de 500 mil reais por mês e era um jogador que não tinha muita produtividade. Isso é um jogador caro, isso é alguém caro. Caro era o que o Abel Braga recebia no começo do ano passado, era um técnico que recebia um valor alto mensalmente e não conseguia reproduzir em campo o valor que ele recebia. Então, para mim, isso é um jogador, um técnico caro. No caso do Jorge Jesus, claro, o valor é bem alto, mas ele fez por onde para receber esse valor e eu acho que ele consegue se pagar em campo. O que ele está fazendo no futebol brasileiro é sim uma revolução. Na minha opinião, é uma revolução o que ele faz no futebol brasileiro. Podem falar que já aconteceu isso, já teve técnico que fez times de formas parecidas do que o Jorge Jesus, mas para mim o Jorge Jesus revoluciona o futebol brasileiro pelo fato de que ele muda um padrão que vinha acontecendo no futebol. O futebol brasileiro estava estagnado num certo padrão de jogo, certas filosofias, certas crenças até mesmo. Por exemplo, o time não pode disputar a Libertadores e disputar o Brasileiro ao mesmo tempo, Copa do Brasil e Brasileiro também. Existiam crenças no futebol brasileiro que o Jorge Jesus foi quebrando.
O Jorge Jesus conseguiu botar jogador para jogar todo dia, toda rodada, meio de semana, final de semana, e conseguiu ganhar os 2 campeonatos. Existia a crença de que ou joga bonito ou é campeão. Por muito tempo isso estava acontecendo no Brasil. Era justamente porque os times campeões brasileiros eram Corinthians, Palmeiras, não jogando aquele futebol mais vistoso, e sim um futebol mais retrancado, indo para um contra-ataque na bola longa, e estava dando resultado. Até ficou próximo de dar resultado também no passado, se não fosse o Jorge Jesus no Flamengo. O Palmeiras estava liderando o campeonato até ele chegar. Só que aí o Jorge Jesus muda, ele mostra que dá para jogar bonito, dá para jogar para frente, dá para ser um time com linha muito alta, mesmo jogando no futebol brasileiro, e que dá para jogar com vários jogadores de ataque, né? Existia a crença, Arrascaeta e Bruno Henrique não jogam juntos, que o Abel Braga falava. Então, não, os jogadores bons podem jogar juntos, o time pode jogar para frente. O Ilharão virou primeiro volante, algo que era impensável antes nos treinadores. Então, o Jorge Jesus ele muda a mentalidade do futebol brasileiro, ele volta com, por exemplo, os 2 atacantes, algo que a gente não costumava ver. Então, é um técnico muito diferente do padrão daqui, e para mim ele se paga. É isso, a gente está falando de um técnico que chegou no Brasil e tem mais títulos que derrotas, se a gente for contabilizar a Taça Guanabara já do Carioca desse ano. São 5 títulos e 4 derrotas apenas sob o comando da equipe do Flamengo. E, Rafa, mas nesse anúncio aí, queria falar com você, boa noite, seja bem-vindo ao Linha de 5. Queria falar contigo sobre esse anúncio do Mister polêmico, porque o Mister meio que furou o Flamengo, o próprio departamento de comunicação do Flamengo, e se anunciou, como eu disse no início do programa, ele se anunciou há 2 dias atrás e o Flamengo só fez o anúncio hoje. E ali gerou meio que um murmurinho interno entre o departamento de comunicação do Flamengo, ali da Gávea e o próprio Mister. Como é que você enxergou esse clima tenso dos bastidores aí entre o Mister e o departamento de comunicação do Flamengo? Você acha que isso vai ter algum efeito, alguma coisa assim? Fala, Rafa. Opa, boa noite, Pedro. Boa noite aos outros integrantes do programa e boa noite, espectador também. Eu acho que não afeta nada, entendeu? A relação Mister e Flamengo, eu acho que é quase... Eu não vou falar perfeito, porque perfeito é uma palavra muito, muito difícil, mas é muito boa. Marcos Braz, o Spindel, o Landim, tá todo mundo na mesma sintonia. Talvez ele foi um pouco precipitado de ter ido antes, deveria ter combinado com a comunicação do Flamengo, mas a comunicação do Flamengo também tende a demorar um pouco. Só foi hoje, um anúncio que o Jesus fez foi, eu acho que na quarta, não me lembro direito, terça, quarta. Mas eu acho que não afeta tanto. Eu acho que eles estão tudo na mesma sintonia. Demorou, claramente, o contrato a ser feito, porque tudo a pandemia e tal, a duração do contrato, muita gente esperava dezembro de 2021, acabou sendo junho. O calendário europeu também tem a questão dos times. Se algum time chegar no Jesus, ele pode sair, Benfica, Real Madrid. Então, eu acho que a relação Jesus e Flamengo é o melhor que já teve para mim. Agora tá todo mundo tranquilo, ele sabe, os jogadores gostam dele, como ele disse, a torcida gosta dele, a direção dá confiança nele. Se não dessem confiança para ele, não iam estar pagando o que estão pagando para ele. Então, acho que é a melhor relação possível no momento. Muito bem. Lucas Leal. Como eu disse, a renovação do Mister, acho que para mim foi a renovação da temporada. O Flamengo trouxe muitos reforços de peso, Pedro, Michael, renovou o Gabigol, quer dizer, contratou o Gabigol em definitivo, mas a renovação do Mister, eu acho que ela é o principal ponto, né, desse mercado, que grande mercado fez o Flamengo nessa janela de transferências. E como eu disse no início do programa, foi meio que um cabo de guerra, né? O Mister queria 50% de aumento, o Flamengo conseguiu 10%, claro, por causa da pandemia, por causa do que o coronavírus afeta na economia. Mas o Mister queria não sei quantos por cento de aumento, o Flamengo deu 10%, o Mister queria contrato até o meio do ano, que foi o que conseguiu, o Flamengo queria até o fim do ano, ou pelo menos até o fim do mandato do Rodolfo Landim. Então foi meio que um puxa aqui, pega ali, e no final as coisas saíram. Você acha que teve algum lado vencedor nesse contrato final entre Flamengo e Jorge Jesus? Boa noite.
Boa noite para todo mundo, boa noite Pedro, boa noite espectador. O que eu acho nessa história de Jorge Jesus é que foi bom para os dois lados. Assim, é a manutenção de um grande trabalho, como o Bruno muito bem falou, como o Rafael muito bem falou. O Flamengo conseguiu garantir aquilo que ele precisava. E vamos falar um pouco da duração, né, do contrato. O Jorge Jesus está assinando por 1 ano de novo, né? Para o Flamengo foi bom até conseguir garantir ele, porque aquela história, estavam discutindo sobre fazer talvez um contrato maior, mas para o Flamengo é bom garantir o máximo de tempo que ele puder, entendeu? Então, se foi 1 ano, que bom, e segue. Então, o que eu sinto que o Flamengo está montando talvez um império dentro do Brasil, né? Pode estar se tornando o Bayern de Munique do Brasil, talvez. Está ficando bem à frente, mas para esse ano, os times que podem bater, eu sinto que pode ser o Grêmio e o Palmeiras, né? Mas o Flamengo com o Jorge Jesus ainda está muito à frente. Então, sinto que foi bom para os dois lados. Assim, não, acho que ninguém saiu vencendo. Acho que no final foi bom para os dois. Foi um reajuste, como você falou, de 10%. Então, eu sinto que tanto o Flamengo quanto o Jesus estão satisfeitos com essa negociação. Você falou de Bayern de Munique, quem está vestido hoje de Bayern de Munique é o nosso querido Felipe Hoffmann. Essa camisa é de qual temporada? Da temporada passada, Hoffmann? É da temporada passada ou anterior, eu não lembro agora, de cabeça. Mas dessa temporada com certeza não é. Veio trajado, Leal ali citou, aí não teve como passar essa... Eu senti que a referência do Leal não foi para casa, deu para ver no olhar dele. Então, Hoffmann, queria falar com você, boa noite, bem-vindo ao programa. A gente falou muito agora do Flamengo, o Flamengo que é um dos times que voltou a treinar, dessa manutenção de Jorge Jesus, e foi um dos times que aparentemente tem estrutura mesmo para voltar a treinar, apesar de muito criticado. Hoje foi vinculada uma notícia, inclusive, que o Flamengo não tem nenhum teste positivo com o coronavírus, os atletas estão sendo bem protegidos, eles usam até o termo bolha, né? A bolha criada pelo Flamengo de proteção ao coronavírus, mas nem todos os times estão tendo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil tem essa estrutura que o Flamengo tem, principalmente quando a gente cita os times pequenos. Lembrando que Bangu, Madureira, Boa Vista são times que já voltaram a treinar aqui no Rio de Janeiro. E amanhã a Federação Carioca vai fazer uma reunião que pode definir as futuras datas da volta do Campeonato Carioca. Lembrando que o processo de reabertura já foi feito aqui pelo prefeito Marcelo Crivella, já está valendo desde essa semana, desde a terça-feira do dia 2, e diferentes fases. A segunda fase, uma delas é a liberação já dos esportes com portões fechados, dos eventos esportivos com portões fechados. Eu queria que você falasse dessa expectativa para a reunião de amanhã. A gente sabe de opiniões diferentes entre os próprios clubes que participam do Campeonato Carioca. O que esperar dessa reunião de amanhã? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo, os membros dessa grande mesa virtual. Eu acho que é muito difícil prever exatamente o resultado da reunião de amanhã. Mas eu imagino que já se fala em datas definitivas, provavelmente no final de junho, início de julho, algo próximo disso. Mas eu acho interessante porque o protocolo do Flamengo está sendo pensado como o padrão para os outros clubes brasileiros na questão de higiene, de procedimento de segurança, para a retomada eventual dos campeonatos regionais e posteriormente do Campeonato Brasileiro. Só que não são todos os clubes que têm a condição financeira e os recursos para fazer essas ferramentas que o Flamengo está usando para proteger os seus jogadores e tentar voltar de forma definitiva ao futebol. Eu penso muito nos times do Nordeste, por exemplo, que são times que têm receitas mais reduzidas em comparação ao Flamengo, e até alguns clubes cariocas, por exemplo, têm várias dívidas e talvez a viabilidade do aspecto financeiro de adotar os procedimentos do Flamengo seja impossível. Mas é interessante porque aqui na FED, na Federação Carioca, a divisão entre os clubes é bem nítida. O Fluminense e o Botafogo são contrários à volta, apesar do Botafogo já ter cedido um pouco e começado a participar mais ativamente das discussões de datas de retorno, apesar de não ter retornado os treinos ainda. E o Fluminense, que segue na sua postura de ser contrário e segue firme nessa posição, tanto que o presidente Mário Bittencourt saiu recentemente do grupo dos presidentes, dos diretores que estão tratando dessa renovação, por sentir que não havia tratamento com respeito e fez algumas acusações da FED, mas isso é outra conversa. Mas eu imagino que da reunião de amanhã a gente já saia provavelmente com as datas fixas. E é interessante porque um dos principais clubes, dos grandes, além do Flamengo, o Vasco, ele é um dos que mais defendia a volta e ele teve 16 jogadores testando positivo para o coronavírus
nessa semana. E esses 16 jogadores são quase um time titular e reservas, né? E o Vasco já tem um elenco enxuto. Né? Metade do elenco. Quase do elenco, é 45%, se não me engano. E com o elenco enxuto do Vasco, você acaba prejudicando até mesmo os treinamentos do clube com os jogadores profissionais. Porque 16 jogadores são uma parcela muito grande. E como eles vão ter que passar todo o processo de quarentena para depois retornar, eu acho que vai ser complicado, porque você vai ter um processo defasado de volta desses atletas em relação aos demais. Por exemplo, o Flamengo, que treina desde final de maio. E eu acho que a gente vai ter um momento muito complicado, e eu imagino que o nível técnico e o nível físico de vários times vai ser muito diferenciado na eventual volta. Eu acho que a volta é inevitável por conta da pressão muito grande e as questões financeiras que ela envolve. Mas é difícil pensar na reunião de amanhã sem imaginar essa divisão novamente entre o Flamengo e o Vasco e o Botafogo e o Fluminense. Mas eu imagino que a gente já saia com umas datas mais quase definitivas para o retorno do Campeonato Carioca. Você percebe que é um programa que não atrai só humanos, como os quatro patos também. Alguém aí com o cachorro o cachorro tá querendo participar aqui do programa também, da nossa mesa. É verdade, está complicada a situação. Acho que as pessoas não estão respeitando o isolamento social. Cachorros também querendo participar. E só para que fique claro, a reabertura do Rio de Janeiro ela foi feita nessa semana, no dia 2, é a fase 1 das 6 fases propostas pelo prefeito Marcelo Crivella. E ela tem um intervalo de 15 dias se tudo correr bem. Então, a liberação para iniciação dos eventos esportivos com portões fechados seriam previstas para o dia 16. E até mesmo fases posteriores a essa, é previsto para julho, mais ou menos, uma abertura até dos jogos com um terço da capacidade dos estádios. Inclusive, o Ministério Público do Rio de Janeiro ele recomendou que fosse suspenso essa liberação do Campeonato Carioca, na volta do Campeonato Carioca. Eu queria saber, fique à vontade para falar, da postura dos clubes. Dos clubes. A gente, como o Hoffman falou, a gente vê bem uma divisão. O Botafogo e o Fluminense mantendo a postura de não treinar, de não participar do campeonato. A gente vê uma postura totalmente diferente de Flamengo e Vasco, principalmente estou falando dos 4 grandes representantes do futebol carioca. Então, fique à vontade para falar aí sobre essa postura dos clubes e pensando num retorno, como que ficaria um campeonato sem Fluminense, sem Vasco, por exemplo? Como que a FERJ pode bancar isso? Só complementando, é interessante isso, porque na entrevista do Mário Bittencourt, que ele falou sobre essa racha, esses problemas no debate para falar na volta do futebol, ele citou que, eu não me lembro agora se foi o presidente de algum clube ou se foi o próprio presidente da FERJ, que chegou a ameaçar os clubes que se recusassem a jogar, que fossem contrários à volta com o WO, que seria a derrota por 3-0 por um time não entrar em campo. E, segundo a reportagem também, a FERJ foi procurada para se apurar se sucessivos WOs poderiam significar a exclusão de um clube do Campeonato Carioca. E a FERJ, apesar de no estatuto haver a questão de que WO pode significar a exclusão e rebaixamento do campeonato, a FERJ falou que não trabalha com essa hipótese de nenhum clube abandonar o campeonato assim, até o momento, mas que parece não ser tão certo assim por conta da posição muito firme do Fluminense e do Botafogo. E é complicado porque o Botafogo e o Fluminense são clubes grandes, não é como, por exemplo, um Madureira, um Bangu, que ameaça, por exemplo, abandonar o campeonato. As receitas que o Fluminense e o Botafogo, representam são muito mais significativas que esses clubes. E a ausência de um ou até dois pode ter um impacto importante nas questões financeiras e até nos direitos de transmissão. É complicado, até porque o Fluminense é o líder, né, do Campeonato Carioca na geral, e se ele saísse da competição, o Flamengo pode até conquistar o campeonato, em 2 jogos acabou o Carioca. Rafa, você estava querendo falar? Diga. Só falar, eu continuo no programa passado, a gente discutiu um pouco sobre isso, eu continuo com a minha visão, que nem sei por que a gente está pensando agora de voltar. O Crivella soltou isso, né? Fase 2 já pode voltar com o portão fechado. Fase 3 já com 1/3 do público, que é a coisa mais doida ainda. Mas a racha, como o Hoffman falou, para o Fluminense e Botafogo. O Fluminense e Botafogo não querem voltar, mas eles vão precisar jogar no momento. O Botafogo é o time com a maior dívida do país. Precisa achar de algum jeito, em algum lugar, uma receita, porque o estádio não enche tanto.
A crise do Botafogo é tão extensa que a chance de se completarem 3 meses de salário atrasados é grande, e a partir dos 3 meses é possível que os jogadores essa rescisão de contrato na justiça. Isso também pode ser um problema bem grande. O Botafogo que, inclusive, rescindiu com o João Carli nessa semana, ontem, se eu não me engano, e já planeja com a economia dos salários do Carli uma economia de 9 milhões de reais. Isso daí, para um clube tão afundado em dívidas a curto prazo como o Botafogo, é muito significativo. Pode completar. Sim. Mas vale ressaltar, só falando sobre o salário, só para falar do salário, o Botafogo pagou o mês de março, ele pagou nessa semana, acho que foi ontem, na quinta-feira, pagou o mês de março dos atletas, então, para justamente evitar esses 3 meses de salário atrasados e, com isso, não perder jogadores de graça. Vale ressaltar que tem alguns jogadores do Botafogo, a gente tem mais fresco, assim, o Marcinho, que é um jogador que talvez se desse 3 meses de salário atrasado, sairia do time para ir para algum outro clube no Brasil, até mesmo de graça. Então, para o Botafogo, foi fundamental isso, já pagou o mês de março, agora vamos ver ao fim do mês de junho, quando começar o mês de julho, se vão pagar abril. Sim, por isso mesmo o Botafogo, entre o Fluminense, entre os dois, foi o primeiro que já falou, podemos conversar sobre uma volta, porque o Botafogo está tão afundado em dívida que ele não pode ficar parado por muito tempo, ele precisa achar algum jeito de fazer receita. E também está no momento transitório do clube, né, por toda a questão do SA, então precisa achar receita. O Fluminense, eles, mesmo também com seus problemas, eles tratam mais, o Marinho Bittencourt bateu o pé, mas eu também não sei quanto tempo eles vão aguentar isso, porque contratou o Fred não é um jogador barato, mesmo com não sei quantos. Eu não sei quanto é o salário. O salário do Fred até a volta do futebol vai ser de 2 salários mínimos. Eles já acertaram isso. Então, isso é ótimo, Fluminense. Mas também precisa de receita. São 2 clubes que têm há muito tempo problema de receita. Não tem venda de jogador por um dinheiro alto. O Fluminense até teve Richarlison, teve João Pedro recentemente, mas foi um valor muito mais baixo que deveria ser. A torcida não comparece. Então, o Fluminense, numa época, estava devendo o Flamengo em relação ao Maracanã. Então, a venda de camisa eu também não acho que é alta. Então, precisa de algum lugar receita. Então, não vai aguentar ficar parado por muito tempo. Mas eu acho que é nobre a posição que eles têm no momento. É complicado mesmo. Bom, pegando uma ponte aérea Rio-Madrid, vamos falar sobre a La Liga, a volta da La Liga, que retorna na semana que vem, se não me engano, na quinta-feira, com Sevilha e Real Betis, já é um clássico, para começar logo de cara o Campeonato Espanhol, que vai ser frenético, assim como o inglês, jogos quase todos os dias. E a La Liga, o Barcelona é o líder. O Barcelona é o líder com 58 pontos. O Real Madrid é o vice-líder com 56. E aí o terceiro colocado vem o Sevilha com 47, já fora da disputa pelo título. E aí nessa maratona de jogos é importante a gente ter um elenco enxuto, né? E aí eu quero saber, Leal, quem tem mais força para seguir no Campeonato Espanhol? Lembrando que Real Madrid e Barcelona ainda estão na Champions League. Os dois não disputaram os jogos da volta. O Barcelona empatou com o Napoli na Itália e o Real Madrid perdeu para o Manchester City no Bernabéu. Mas, enfim, eu quero saber, no Campeonato Espanhol, quem vai ter mais fôlego para chegar no final do campeonato, nessa maratona de jogos, e levantar a taça, Leal? Olha, Pedro, o que dá para dizer do Campeonato Espanhol é que a resposta ainda é Barcelona e Real Madrid. Os times chegam mais prontos, mesmo com essa coisa de estar disputando 2 torneios, mesmo com, enfim, a distância ainda é muito grande, você bem falou. O Barcelona está com 58, o Real Madrid com 56 e o abaixo já está com 47. Então, essa distância dá um conforto para eles chegarem, mesmo disputando a Champions League em paralelo, chegarem ainda sendo os 2 times principais. E é muito interessante você estar falando do espanhol, né? Porque a gente teve aquela polêmica do Courtois falando que o campeonato tinha que voltar porque não estava decidido e não seria justo acabar com o Barcelona campeão, já que o Real Madrid empatou uma partida e venceu o Barcelona na outra. Então, tem esse ponto de defesa, o Bruno já quer falar ali, mas a gente entra nesse assunto. E eu sinto que, mesmo com esses jogos que faltam, o Barcelona ainda é o favorito. O Barcelona sabe jogar a liga como ninguém, está ganhando há alguns anos, tem uma superioridade nos últimos 10 anos do campeonato. Então, tem o Messi, né, como artilheiro e líder de assistências do campeonato. Então, sinto que o Barcelona é o mais forte nessa volta. Mas fala aí, Bruno. Não, eu ia falar, primeiro, falando sobre essa questão de dividir campeonato, não vai ser um problema no momento, porque a Liga dos Campeões só vai voltar em agosto. A UEFA ela deu esse momento, junho e julho, para
as equipes, para os campeonatos nacionais poderem retornar e serem disputados até o final. E a Liga dos Campeões vem só em agosto, mas aí para o fim da temporada vai usar o mês apenas para competições europeias, tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa. Sim, sim. E tem sobre um papo o campeonato... também, né, que... Pode ser. Não, então, Pode tem falar, um papo pode também, falar. né, que a Liga dos Campeões vai ser disputada em um país só, né? Vamos fazer um formato Copa do Mundo. Já se estuda fazer a Liga dos Campeões em Portugal, né? Tem esse assunto. Não, essa questão é referente apenas à Portugal- final. Porque a Portugal- final era Ah, em Istambul Eu e achei que ia já botar se fala fase que toda. não Ah, há sim. condições de se realizar a partida lá. O próprio ministro de Turismo de Portugal, se não me engano, alguma autoridade portuguesa já falou que tem algum sentimento de que vai ter uma boa notícia para o final de agosto, que seria referente à partida da final da Champions League. Mas a questão é que existe também a possibilidade de talvez ser disputada toda a competição em um só país. Há uma especulação também sobre isso. E os países principais para isso, justamente a Alemanha e Portugal, que são os dois países que já inclusive voltaram ao futebol. O campeonato alemão há mais tempo, voltou no meio de maio, e o campeonato português voltou nessa semana. Já o campeonato espanhol, que a Espanha é um outro país que tem uma chance, volta agora nessa semana. A Espanha corre um pouco mais por fora, mas tem uma chance da final também ser disputada em Madrid. A final pode ser disputada em Madrid, Lisboa ou até mesmo Munique. Mas sobre o campeonato espanhol, voltando ao assunto, não vai ter essa questão dos times dividirem a competição com a Champions League. Eu acho particularmente que os dois times não estão fazendo grandes temporadas, nem em Real Madrid, nem em Barcelona. É difícil você prever uma equipe que seja muito melhor do que a outra, ou numa reformulação, muitos jovens jogadores. O Barcelona depende muito do Messi, é muito dependente do argentino. Então, fica complicado de saber quem vai ser campeão. Tanto que, nas últimas 2 rodadas antes da pandemia, o Real Madrid, na penúltima, venceu o Barcelona no Clássico, com o gol do Vinícius Júnior, inclusive, e assumiu a liderança. Aí parecia que, agora o Real Madrid vai ficar na liderança. Aí, na rodada seguinte, o Real Madrid tropeça para um time mais fraco do que o Barcelona, obviamente, e o Barcelona vence e assume a liderança novamente. Então, é imprevisível. Os dois times podem muito bem tropeçar para as equipes um pouco menores. Anos que quando o time ganhava o Clássico, era campeão, porque... Não, só uma complementação aí, Bruno. Você está falando de tropeçar com os times grandes. O Barcelona, nos últimos jogos, tem até o confronto contra o Atlético de Madrid. Então, é um jogo pesado que pode acabar um empate ou até uma eventual derrota, pode complicar, pode ser um jogo decisivo para o título, você analisando a longo prazo. E aí a contradição, né? Você pode ver o Atlético de Madrid dar de bandeja, ganhar do Barcelona e dar de bandeja um título para o Real Madrid, seria mais um. Acho que o Atlético, se fizesse uma enquete, ele preferiria até entregar esse jogo para o Barcelona e não ver o Real Madrid campeão de novo, com uma ajuda ainda gigantesca do próprio time. Mas o Atlético de Madrid ainda está disputando a vaga na Champions League. Como você falou, o terceiro lugar é o Sevilha. Pois é, o Atlético está em 5º lugar no Campeonato Espanhol. O Atlético também faz uma temporada complicada. Conseguiu vencer o Liverpool naquele jogo que o Adrian foi o principal personagem do jogo, por conta das suas falhas. Mas o Campeonato Espanhol não tem sido muito bom para o Atlético de Madrid, apesar de estar nas quartas de final da Champions League. A disputa aí na vaga da Champions, só para completar, a disputa da vaga da Champions está muito acirrada, porque tem o Sevilha terceiro com 47, Real Sociedad em quarto com 46, o Getafe em quinto com 46 e o Atlético de Madrid em sexto com 45. Ou seja, a diferença do terceiro para o sexto é de apenas 2 pontos. E são 4 times para 2 vagas, né, Bruno? Isso mesmo, né? São 4. Isso, porque Barcelona e Real Madrid já estão praticamente garantidos. Sim, aquelas ali são cativas. Um bom interessante da gente falar desse retorno aí vai ser observar um pouco dos brasileiros, né? Os brasileiros, eles, na Alemanha, eles não são muito protagonistas, o Bayern de Munique e Borussia não tem um brasileiro na equipe. E é legal, o campeonato português ainda tem muitos brasileiros jogando lá, mas o grande destaque vem mesmo assim nos times do Real Madrid, principalmente, e no Barcelona a gente também vê o Arthur, por exemplo, que até estava envolvido na negociação com a Juventus, mas o Arthur jogando. E aí é legal a gente ver como é que, novamente, os brasileiros vão a campo. A gente tem o Vinícius Júnior, o Casemiro, o Marcelo,
pode criar uma expectativa até para o Reinier subir para o time profissional do Real Madrid e poder ajudar nessa caminhada final, como a gente falou, vão ser 5 substituições. O Reinier, se eu não me engano, nessa volta da pandemia, já foi convidado pelo Zidane para treinar dos profissionais. Pois é, a equipe vai ter que rodar muito e talvez o Reinier possa ajudar. Então, Rafa, como é que você vê essa volta dos brasileiros? Aí, até o sentimento mudo, né, dos brasileiros em campo e a gente poder ver de novo esses caras, os nossos conterrâneos jogarem. É ótimo. Principalmente, eu adoro ver o Campeonato Espanhol. Eu gosto de ver, principalmente o time do Real Madrid, por causa dos garotos, Vinícius, Rodrigo. Eu gosto de ver a evolução deles. O Rodrigo começou muito bem no Real Madrid, o Vinícius ainda está se evoluindo e estava muito bem antes da parada. Decidiu o clássico contra o Barcelona e estava evoluindo. Então, continuar e ver se eles ajudam o Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid está jogando melhor que o Barcelona. Mesmo tropeçando contra o Betis na última rodada antes da pandemia, mas estava jogando melhor. E todo mundo vai... Pode falar. Não, é interessante você falar dos meninos, porque eles tiveram uma sorte, se é que a gente pode dizer isso, que foi a lesão do Hazard, que foi contratado por muito dinheiro para ser o craque do time e mal jogou na temporada. E como o Hazard joga nas pontas, sobra muito mais espaço para Vinícius e para Rodrigo. Pode completar. Não, e é isso. Eu acho que, mesmo estando muito disputado, tem muito jogo envolvendo Barcelona e Sevilha, Real Sociedade e Getafe, eu acho que o campeonato está aberto ainda. Então, muita emoção para acontecer nessas últimas rodadas agora, tudo juntinho. É isso aí. Então, quem quiser assistir o Campeonato Espanhol, no sábado, o Barcelona enfrenta o Mallorca fora de casa, vai ser a estreia do Barcelona, a reestreia do Barcelona. E no domingo, o Real Madrid enfrenta o Eibar no Santiago Bernabéu, na sua também volta ao Campeonato Espanhol. Bom, esses foram os temas aqui do Linha de 5 dessa sexta-feira. A gente deseja a vocês um bom fim de semana. Eu quero agradecer aí aos meus companheiros e a vocês por terem assistido a gente. E lembrando, sexta-feira que vem a gente está de volta com muito mais futebol e Linha de 5. Um abraço, gente. Valeu!